Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E hoje vamos falar sobre a NR número 14, Fornos, uma norma fundamental quando nós tratamos de processos industriais que envolvem altas temperaturas, combustíveis inflamáveis e riscos de explosão. Apesar de ser uma norma relativamente enxuta, ela aborda pontos críticos de engenharia, de segurança do trabalho e de responsabilidade técnica, especialmente no que diz respeito à combustão, exaustão de gases, controle de calor e sistema de proteção contra falhas de chama. Então, se você atua em SST, manutenção, engenharia ou gestão industrial, ou está estudando para concurso público que envolva a NR14, este conteúdo é essencial para compreender como prevenir acidentes graves e garantir conformidade técnica e legal. E o que nós temos sempre, pessoal? Quando nós estamos estudando as nossas estruturas normativas, eu sempre coloco a estratégia de dizer qual a última publicação no Diário Oficial da União e o que nós teremos de sumário. Então nós vamos discutir o 14.1, objetivo, campo de aplicação, 2 e o 3, medidas de prevenção. E o que nós temos, pessoal? Então, sempre lembrando, essa é a parte normativa e depois, em azul, sempre os comentários. Os comentários eu sempre deixo registrado na tela para que você faça as suas observações, as suas anotações, você possa pausar o vídeo e fazer tudo aquilo que você quiser no seu material técnico de comentários. Isso fica registrado para que você também possa ter toda a estrutura para ficar melhor o seu acompanhamento em si. Então vamos lá, pessoal. Sempre qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe as suas perguntas, as suas indagações, que nós vamos fazer a resposta para você. 14.1, pessoal, objetivo. Então, essa norma regulamentadora visa estabelecer requisitos para operação de fornos com segurança. Parece inofensivo, não é, pessoal? Mas quando se fala operação de forno com segurança, ela está tratando do controle de perigos de alta energia. Então, se você está pensando na estrutura fornos com segurança, então eu vou ter que mencionar sobre energia térmica, a parte de energia química, energia mecânica e energia elétrica e a energia de processo, atmosferas internas e gases de combustão em si. Tudo isso, pessoal, tudo isso, se nós focarmos em termos de engenharia de segurança, o forno, ele não é apenas um equipamento de aquecimento, tá? Ele é um sistema que ele integra um conjunto de outros elementos, por exemplo, fonte de energia, pode ser a gás, óleo, GLP, biomassa, elétrica, indução, sistema de combustão, controle de instrumentação em si, então controlador de temperatura, válvula, sensor, intertravamentos. A nossa ideia não é aqui fazer uma aula sobre fornos em si, mas sim aquilo que é colocado sempre como objetivo, uma discussão da NR14 fornos na sua estrutura técnica normativa em si. Outro ponto, pessoal, exaustão, chaminé, estrutura térmica e a interface homem-máquina, por exemplo, acesso às plataformas, comandos, manutenção. Então, são todos elementos necessários para que nós consigamos entender essa estrutura. Para dizer que a operação é segura, nós aqui precisa evidências técnicas mínimas, por exemplo, especificação do forno e do processo, lógica de segurança do queimador, intertravamentos, ensaios e verificações, integridade térmica e pontos de fogo, chamado hotspot. Isso impacta diretamente a insalubridade e risco de queimadura em si. E além disso, a chaminé e a triagem. Então, todos esses elementos eles servem para avaliar se a operação é segura perante a NR14 em si. E uma questão importante é sempre o enquadramento jurídico e as responsabilidades em si. É uma declaração que se chama de declaração de dever, eu coloco aqui. Então, a empresa
ela deve operar os fornos com segurança. Isso vai se conectar diretamente ao dever legal do empregador de reduzir riscos e manter um ambiente seguro. E em acidentes com fornos em si, análise pericial, análise judicial, ela geralmente recai nisso. O que a empresa fez para evitar esse cenário? Se havia proteções, intertravamentos funcionais, havia procedimentos e treinamentos específicos, estavam em dia, havia manutenção documentada de componentes químicos, por exemplo, queimadores, válvulas, sensores, chaminé. E a empresa mediu e controlou o calor e gases em si. Então, se nós avaliarmos, a NR14 ela não é uma estrutura teórica, mas ela exige uma gestão técnica e documental para nós termos os embasamentos para análises periciais, para análises judiciais em si. Exemplo clássico que você tem são as empresas de fundição ou metalurgia, que trabalham muito com forno a gás e óleo. Risco, falha de chama e injeção contínua de combustível. Então, posso ter uma acumulação interna e explosão na parte de reignição. Controle robusto para que nós não tenhamos ou vamos reduzir esse risco. Prova de chama, válvulas de bloqueio rápidas, purga temporizada com ventilação, intertravamento com exaustão e também com tiragem em si. Então, entendido, pessoal, esse primeiro ponto da norma 14, vamos para o segundo ponto, que é o campo de aplicação em si. Então, o item 14.2.1 ele diz o seguinte: as medidas de prevenção estabelecidas nesta norma se aplicam às organizações que utilizem fornos em seus processos produtivos. O que acontece aqui, pessoal? Quer dizer o seguinte: independe o tipo de organização, ela utilizando forno em seu processo produtivo, essa norma tem que ser aplicada. Então, ela diz o seguinte, que o gatilho de aplicação é utilizar os fornos no processo e não fabricar forno, tá? Nem ter forno novo em si. Tá? Em linguagem técnica, para conformidade, isso significa o quê? Se o forno existe no processo, a organização é responsável pela segurança. Se o forno é antigo, é adaptado, comprado, usado, importado ou feito na própria empresa, a obrigação permanece. Então, não independe. Você tem forno, utiliza o forno, então, bem-vindo, a NR14 é para você. Se a terceirizado operando, a empresa ainda precisa garantir condições seguras e de controle operacional para aquele tipo de forno. E uma análise, como identificar o forno no processo em si. Para o pessoal de SST Engenharia, o correto, por questão lógica, seria mapear todos os equipamentos térmicos. Exemplo, o forno de tratamento térmico, de queima de cerâmica, de fusão e reaquecimento, estufas e câmaras térmicas, com os queimadores, incineradores e fornalhas de processo, fornos contínuos, rotativos. Eu tenho vários modelos, trago uma imagem aqui, vários tipos de fornos que podem ser utilizados, mas todos no contexto da NR14 em si. E esse mapeamento dos tipos, até que eu coloco aqui, dos equipamentos térmicos, o que ele tem, pessoal? A parte de combustível e risco de inflamabilidade. Clássica conexão de inflamabilidade com a NR20 na prática em si. Emissão de gases, o CO, óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono, particulados e ventilação em si. Calor ocupacional e radiação térmica. Muito ligado aqui com a NR15. Acesso e trabalho em altura ou também com plataformas. A parte de queda e de ergonomia, NR17 aqui ligada nessa parte NR14, NR17. Integração com gestão de riscos. Então, como é que você tem que enxergar a estratégia do PGR NR1 com a sua NR14? Você veja aqui uma questão importante. A NR1 é uma norma que ela faz a ligação com todas as demais normas em si. Por quê? Porque eu preciso avaliar os riscos ocupacionais. Aqui, a NR14, o principal risco, aquilo que nós já mencionamos, mas é o risco térmico em si. Então, ela pode ter
vários outros tipos de riscos, mas eu preciso enxergar no PGR essa estrutura da NR14. Então, no PGR, o forno não pode aparecer somente como calor. Por quê? Porque o inventário tem que separar esses perigos, cenários: incêndio de explosão por combustível, ignição, queimadura, que é a radiação e contato, intoxicação, asfixia, gases, ventilação, retorno, uma série de estruturas de acidentes do trabalho acontecem nesses casos, falha de comando, partida inesperada, intertravamentos, manutenção, limpeza, ajustes, em geral bloqueio de energia e procedimento. E no plano de ação, controles típicos robustos, na casa da engenharia, administrativos, principalmente de procedimento operacional padrão, permissão de trabalho, checklist de uso, checklist para fazer manutenção, reparo, inspeção e demais itens, capacitação no início do trabalho, ou seja, antes da operação com fornos, e autorização formal do operador, manutenção preventiva de itens críticos. Então, tudo isso são elementos que dá para fazer o que se chama de reforço jurídico e uma evidência de diligência. Por quê? Que ele diz aplica a quem utiliza. É uma cláusula que, em caso de acidente, costuma ser muito interpretada como dever de diligência. Ou seja, a empresa precisava ter identificado, controlado e demonstrado o controle sobre aquele ativo que é o forno que ela tem. Isso é provado, e eu posso deixar documentado como: se eu tenho registro de manutenção e testes realizados, procedimento escrito e aplicado, treinamento com conteúdo específico do forno, inspeções, correções, análise de risco e medidas implantadas. Principalmente aqui, pessoal, procedimento escrito e aplicado, mais fotografias, muitas empresas também colocam, pessoal, nas partes que são câmeras de monitoramento para avaliar a estrutura daquele processo produtivo. Tá? Então, isso aqui também é possível. Sem isso, a empresa ela vai ficar muito vulnerável em fiscalização e responsabilização. Caso clássico, pessoal, são essas metalúrgicas pequenas, forno de têmpera antigo, muito aqui para a parte quem faz procedimentos térmicos, tratamentos térmicos e outros em materiais em si, em aços, foco no refratário degradado, e tem muito isso aqui: pontos quentes, ausência de intertravamento, exaustão insuficiente e procedimentos inexistentes nessa estrutura. Procedimentos também eu posso fazer uma leitura maior dos EPIs e vestimentas adequadas para tratar isso, NR6 aqui de EPI. Vamos lá, pessoal. Um terceiro item, e na verdade já é o item final, vamos dizer assim, da norma: medidas de prevenção. O que nós temos então o 1431, pessoal? Os fornos, para qualquer utilização, devem ser construídos solidamente, revestidos com material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela NR15, atividades e operações insalubres. Então ele tem pelo menos 3 grandes pontos eu coloco aqui. O primeiro dele é a integridade estrutural do forno, depois o desempenho térmico do revestimento e o controle da exposição ocupacional ao calor radiante em si. E isso, pessoal, vai levar ao seguinte: para a engenharia em si e para uma análise geral, o primeiro é a chamada construção solidamente. Tá? É uma parte da engenharia estrutural, engenharia civil e demais também. O que nós temos? A resistência estrutural. Então, eu preciso fazer um dimensionamento adequado da carcaça metálica, o suporte à dilatação térmica, a ausência de deformações plásticas, estabilidade mecânica sob altas temperaturas. Não vou entrar tecnicamente sobre o que é cada um desses itens aqui, mas pelo menos que você tenha esse conhecimento mínimo. Para o profissional que é da área de engenharia sabe esses termos e tudo mais. Para o profissional que estuda, por exemplo, estudando para concurso, pelo menos essas estruturas aqui, 1, 2, 3, já é
aqui suficiente nesses elementos aí. Esses itens 1, 2, 3 aqui já são itens um pouco mais avançados em si, tá? Um outro ponto, pessoal, considerações técnicas. Os fornos, por questão lógica, operam com temperaturas internas que podem passar de mais de 1000 graus, pessoal, tá? Gradientes térmicos elevados, ciclos térmicos de aquecimento e de resfriamento, por exemplo, em casos de siderúrgicas, de fundições em geral, esses ciclos de aquecimento e resfriamento aqui extremamente repetitivos, vibração de queimadores e ventiladores em si. Sem eu fazer um projeto adequado, eu posso ter principalmente trincas térmicas, tá? Fissuração estrutural e empenamento, ruptura de suporte, perda de alinhamento, acontece muito essa perda de alinhamento, e deslocamento de refratário, inclusive ausência de refratário, e daqui a pouco vem a estourar alguns refratários aí na estrutura. E isso não é só um problema de manutenção. Eu posso ter uma exposição térmica elevada, vazamento de gás, incêndio e colapso estrutural. A questão, pessoal, pior é o vazamento de gás, tá? Porque o gás, por questão lógica, não enxerga ele, tá? E presente na atmosfera, com uma atmosfera com calor em si, com muita energia, pode ter explosões, tá? Então tem que cuidar isso aqui. Um segundo ponto técnico, pessoal, é o revestimento com material refratário, que é do pessoal da engenharia térmica. Então o que você tem? Essa estrutura de engenharia térmica, do revestimento refratário, ele tem que conter o calor, reduzir a condição térmica para o exterior, minimizar a radiação e proteger a estrutura metálica. E aí o que eu tenho nisso, pessoal? Pelo menos os 3 elementos de engenharia térmica também não entram nisso, mas é a condução, convecção e radiação, que eu posso ter a chamada transferência térmica nessa estrutura aí. Isso aqui é muito oriundo da engenharia mecânica, da parte de disciplinas, por exemplo, de transferência de calor aí. Então esse item, pessoal, ele muito focado na radiação térmica externa. Por quê? Porque o refratário ele deve ter alta resistência térmica e baixa condutividade térmica, resistência mecânica adequada, estabilidade dimensional e resistência química no contexto da atmosfera do forno, e parâmetros técnicos para isso aqui. Então, se é o caso, em fornos industriais, normalmente eu vou utilizar o que, pessoal? Tijolo refratário de alta alumina, concretos refratários, mantas cerâmicas, fibras cerâmicas e isolante microporosos. E a escolha de tudo isso vai depender por uma questão da temperatura de operação do forno em si, tipo de combustível e atmosfera interna, ciclos térmicos e frequência de manutenção. E um terceiro e último ponto nessa estrutura, que a temperatura externa e o calor radiante em si não pode ultrapassar os limites de tolerância ocupacional, que é tratado na NR15, porque um deles eu devo considerar o índice IBU-TG, o índice de bulbo úmido termômetro de globo, taxa metabólica da atividade e tempo de exposição e o regime de trabalho daquele operador. Se o forno gerar um ambiente acima do limite, então a atividade ela pode gerar um grau de insalubridade, gerar adicional e gerar passivo trabalhista e exigir medidas de mitigação. Então, como é que eu vou comprovar tecnicamente essa conformidade as normas em si? Não adianta eu dizer que o forno é isolado em si, tá, pessoal? Eu preciso medir a temperatura superficial externa, preciso fazer uma termografia industrial, avaliação ambiental de calor e também aqui colocar um profissional que ele tenha um registro técnico e laudo técnico ocupacional, tá? Então vai ter que, ao final também dessas medições, gerar uma ART. Exemplo clássico é uma indústria cerâmica. Qual o problema que a indústria cerâmica tem, pessoal? Temperatura externa de carcaça atingindo, por exemplo, 85 graus Celsius. Tá? O que nós temos? A consequência é a exposição ocupacional elevada. Eu vou ter um adicional de insalubridade. Qual é a solução para isso aqui? Revestimento adicional com manta cerâmica e uma blindagem térmica. Tem um custo inicial? Tenho. Mas o que eu vou ter na minha estratégia? Além de eu proteger o meu produto, eu vou proteger o meu operador, então a pessoa que está trabalhando naquele ambiente. Resultado disso, redução da temperatura superficial para 45 graus Celsius. Tá?
14.3.2. Os fornos devem ser instalados, letra A, em conformidade com o disposto em normas técnicas oficiais. Então, quando ele está colocando aqui, pessoal, que a instalação não pode ser empírica ou baseado na prática interna da empresa. O que quer dizer essa estrutura? Ela deve seguir as normas da BNT, aquelas normas relacionadas à NR14, normas do Corpo de Bombeiros, normas técnicas de combustíveis, normas de ventilação industrial, normas elétricas, normas de vaso sob pressão, se for aplicável, e regulamentos municipais e estaduais em si. Então tem uma variedade de itens que eu posso trabalhar para estar em conformidade com normas técnicas oficiais. E é comum encontrar em não conformidade, por exemplo, fornos instalados sem projeto técnico, tubulações de gás improvisadas, ausência de válvula de bloqueio de emergência, painéis elétricos fora de padrão, distância de segurança inexistente e ausência de sistema de aterramento adequado. Um exemplo clássico disso, pessoal, indústrias metalúrgicas, forno a gás natural instalado próximo a painel elétrico. Isso aqui é um perigo, pessoal, tá? Por quê? Porque eu tenho uma atmosfera inflamável mais uma estrutura de um possível arco elétrico. Qual é a correção disso aqui, pessoal? Pura questão lógica, é a revisão da estrutura do layout, do arranjo físico das máquinas. Então, eu posso ou remover, o mais fácil seria avaliar a estrutura de projeto, fazer a remoção do forno, ou daqui a pouco fazer uma readequação do painel elétrico. Porque eu preciso ter um distanciamento mínimo nessa estrutura, uma ventilação adequada e intertravamento. Painel elétrico aqui voltado lá na NR10, pessoal, tá? Instalações elétricas aí também para essa estratégia. Letra B, em locais que ofereçam segurança e conforto aos trabalhadores. E ela vai trazer aqui pelo menos 3 itens importantes. O primeiro deles é a segurança física. 3 dimensões: distância de circulação, proteção contra contato, barreiras físicas e plataformas estáveis, acesso seguro para manutenção e sinalização adequada. Tá? Então, em locais que ofereçam segurança e conforto aos trabalhadores. Então, é a segurança física, depois é a segurança térmica ou conforto térmico, porque eu tenho que considerar o seguinte: radiação térmica lateral, convecção do ar quente, microclima local, tá, do ambiente e estresse térmico ocupacional. E se a área ao redor estiver acima de limite tolerável, principalmente especificado pela NR15, vou ter uma possibilidade de insalubridade e uma queda de produtividade. Tá? Essa aqui é certo, pessoal, queda de produtividade. Ambientes insalubres ou ambientes que eu tenha uma estrutura térmica acima de um limite tolerável, queda de produtividade é certa. Risco de exaustão térmica e aumento de erros operacionais. E um terceiro aspecto é o ergonômico, ou seja, os operadores não devem trabalhar permanentemente sob radiação direta, permanecer em áreas sem ventilação e operar com risco de contato com as superfícies quentes. Muitas vezes ele não sabe que a superfície está quente, pessoal, tá? Então eu preciso utilizar medidores de radiação para essas estruturas em si. Exemplo: a área de cerâmica. Um problema: operadores expostos lateralmente ao forno túnel com 60 graus Celsius no corredor. Consequência disso, exposição térmica crônica. E qual é a solução para isso, pessoal? Instalação de anteparo térmico refletivo, mais uma ventilação forçada. Eu preciso ter a ventilação forçada e reconfiguração de layout. Muitas vezes tem, para quem estuda instalações industriais aí, o pessoal não coloca nem a parte, eu vou tirar isso aqui, ó, nem a parte de ventilação, pessoal, forçada nos ambientes. Então lembra lá, quando fizer a instalação, a ventilação forçada é essencial. Outro item, pessoal, letra C, de forma a evitar o acúmulo de gases nocivos e as altas temperaturas em áreas vizinhas. Então, o que se tem? O forno em si ele vai produzir monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio em geral, óxidos de enxofre em geral, vapores e particulados e produtos de combustão incompleta em si. Se houver o que, pessoal? Na maioria dos fornos tem isso, pessoal. Por exemplo, falha de tiragem, chaminé subdimensionada, retorno de gás, ventilação insuficiente. Pode ter
problemas lá para o operador. Ele pode estar intoxicado, asfixia, casos clássicos, atmosfera explosiva e acúmulo silencioso isso aqui é um veneno, pessoal, tá? Um monóxido de carbono. Então tem muitas atmosferas aí, pessoal, tá? Silos também tem bastante isso. Então o que eu tenho de fundamento técnico por isso aqui, pessoal? O CO, ele é incolor e inodoro, não percebe ele. Então pequena concentração ela é perigosa. E esse sistema de exaustão ele deve considerar vazão volumétrica, temperatura de gases, altura da chaminé, velocidade de saída, direção de ventos, layout interno do galpão. Tenho problemas jurídicos com isso aqui. Lembrando que a nossa análise aqui é nessa estratégia, então na NR14, o que nós temos? Se houver intoxicação por monóxido, por CO, a análise, o forno estava corretamente instalado, havia exaustão dimensionada, houve monitoramento ambiental, negligência na manutenção. Então, sem controle documentado, o que eu tenho? Um alto risco de responsabilização e atmosferas explosivas em si. Um caso clássico, padaria industrial. Exaustão insuficiente, acúmulo de CO no ambiente. Sintomas, funcionários com cefaleia frequente. Qual é a solução para isso? Redimensionamento de chaminé, colocação e instalação de exaustores mecânicos em si e um monitor fixo de DCO. Exaustor mecânico, pessoal, é extremamente importante e os monitoramentos de DCO. Tá? Esses são os dois pontos essenciais para, por exemplo, estar trabalhando em padaria industrial. Tá? Então, 14.3.2.1, pessoal, as escadas e plataformas dos fornos devem ser construídas de modo a garantir aos trabalhadores o acesso e a execução de suas tarefas com segurança. Então, nós temos 3 pontos principais aqui, pessoal. O primeiro deles é o acesso seguro, a chamada engenharia estrutural aplicada. Essas escadas e plataformas não são somente apoios metálicos. Ela deve suportar o peso do trabalhador, ferramentas e equipamentos, vibrações de operação, dilatação térmica, exposição contínua ao calor. E o que eu tenho nisso aqui, pessoal? Nessa estrutura, quais são os requisitos? Dimensionamento estrutural adequado, material resistente à temperatura elevada, por uma questão lógica aqui, fixação estável à estrutura do forno, ausência ou mínima deformação e ausência, aí sim, de corrosão, piso antiderrapante e guarda-corpo e rodapé. E o que eu tenho de consideração crítica aqui, pessoal, sobre proximidade com calor? Escadas próximas a portas de carga, áreas de inspeção, queimadores e chaminé. Elas podem estar expostas a quê? Radiação térmica intensa, convecção de ar quente e superfícies aquecidas. Então, se o acesso estiver dentro dessa chamada zona térmica elevada, eu posso ter risco de queimadura, perda do equilíbrio corporal em si, risco de síncope térmica e riscos de quedas em geral. E execução número 2 de tarefas com segurança. Qual é a dimensão operacional disso aqui? Então, a norma ela não menciona apenas subir e descer, mas ela fala em executar tarefas com segurança. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Eu estou colocando aqui, ó, executar tarefas e inspeção visual, ajuste de queimadores, limpeza e manutenção, monitoramento de parâmetros e operação manual das válvulas. Se a plataforma for estreita, instável, escorregadia, por exemplo, exposta a calor excessivo, sem guarda-corpo, o risco vai aumentar significativamente. Tá? Então tem que ter esse cuidado, essa estrutura quando eu estou fazendo o meu projeto em si. E aí nisso eu preciso ter os meus pontos técnicos de verificação. E o que é isso aqui? Largura mínima adequada da plataforma, altura de guarda-corpo, presença e adequação de rodapés, degraus com padrão regular, corrimão bilateral se for aplicável, iluminação adequada e afastamento de superfícies quentes. E um outro ponto, pessoal, é o que se chama de análise sistêmicas, ou seja, uma análise que eu vou enxergar outras normas, ou seja, a NR12, acesso seguro, NR17, ergonomia, a NR1, já mencionada antes, pessoal, tá? Deixo ela como redundância aqui, mas você vai ter que enxergar ela.
Normas técnicas de escadas e plataformas industriais, então não é só aquilo que está posto lá no NR12. Eu tenho normas especificamente para escadas e plataformas industriais. E regras de trabalho em altura quando aplicável. Então tem toda essa estrutura. E o que eu tenho de risco, pessoal, típico em forno? Queda ao acessar o queimador superior, escorregamento por acúmulo de pó, de óleo e de sujeira em geral, queimadura ao encostar em superfície aquecida, queda por perda de equilíbrio sob estresse térmico. Isso que uma parte muito grande de acidentes é a perda de equilíbrio nessas estruturas. Isso aqui acontece e muitas vezes o operador nem presta atenção que não é ele que está perdendo equilíbrio, mas ele está sob um estresse térmico. Tá? Então ele tem essa estrutura. E falha estrutural por corrosão térmica. Tá? Um exemplo clássico são as empresas de fundição. Problema: plataforma superior sem rodapé e guarda-corpo parcial. Qual que é o risco disso, pessoal? Queda durante a inspeção de queimador. Qual é a correção? Fazer, por questão lógica, um reprojeto estrutural, instalação de guarda-corpo de padrão industrial com as cores adequadas também, tá? Seguindo, pessoal, 14.3.3. Os fornos que utilizam combustíveis gasosos ou líquidos devem ter sistemas de proteção para evitar o que, pessoal? E aí nós vamos ver. O que se trata nesse ponto, pessoal? A NR14, ela é bem econômica, aqui você já deve estar percebendo nisso. Ela exige o que se chama de um sistema instrumentado de segurança. Tá? Então ele não está falando de bom senso. Ele exige que o forno ele tenha funções de segurança automática. Ou seja, essa parte automática é de detectar falhas e levar o sistema a um estado seguro em si. Por exemplo, em fornos a gás e óleo, o evento que é dominante ali é o combustível entra sem combustão estável, ele acumula uma mistura inflamável e eu vou ter uma fonte de ignição aparece e eu vou ter o quê? Posso ter uma explosão. Então, traduzindo tudo isso, pessoal, se eu não houver uma gestão automática da chama, um bloqueio automático do combustível, a instalação está tecnicamente frágil, possível de uma autuação. Então, cuidado esses pontos aí. Então, vamos lá, pessoal. Todos eles, essa estrutura de proteção para evitar o que eu devo ter? Primeiro deles é a letra A. A explosão por falha da chama de aquecimento ou no acionamento do queimador. Então, mecanismo físico do evento. Tá? O que eu tenho? Na partida, existe uma janela de tempo em que há injeção de combustível e tentativa de ignição. Tá? Então, para quem trabalha, eu já vi o forno tem essa estrutura. Se o queimador não acende, pessoal, ou acende e perde chama, e o sistema não corta o combustível imediatamente, a câmara do forno vai virar um volume de mistura inflamável. Tá? E isso é o pior dos mundos aqui. O próximo pulso de ignição, uma centelha parasita, ou seja, aquela que vem sem ter uma demanda, uma superfície quente ou retorno de chama pode iniciar a combustão rápida. E essa deflagração, pessoal, você chama de onda de pressão aqui, pode romper portas, visor, projetar fragmentos, gerar queimaduras em massa e iniciar um incêndio secundário em si. Então, o que eu tenho para caracterizar esse sistema de proteção de verdade, pessoal? Para essa minha estrutura, aqui você tem o seguinte. Primeiro deles, eu tenho que fazer uma detecção confiável de chama. Tá? Sensor de UV, IR e ionização adequada ao tipo de queimador. Prova de chama em tempo definido. E falha do sensor deve ir para o estado seguro. Um segundo ponto, pessoal, é o corte de combustível em falha. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Válvulas de bloqueio de ação rápida, solenoide atuada. Filosofia de duplo bloqueio ou a redundância, muito comum em máquinas, pessoal, tá? Quando está trabalhando na NR12, a redundância. Em aplicações críticas e válvulas que fecham sem energia, tá? Terceiro ponto, sequência segura de partida. Por exemplo, o sistema de purga mais permissivos em si. A purga da câmara e dutos para remover gases residuais. Permissivos mínimos.
Aí dá para te pensar em ventilação e exaustão, que estão ok, a pressão de combustível ok, pressão do ar ok, portas e fechamentos em condições seguras, e tentativa de ignição com tempo limitado, mais corte automático se falhar. Um outro ponto é intertravamentos que evitam partida perigosa. Por exemplo, proibição de repartida automática após falta de energia. Tá? Alarmes e bloqueios por sobretemperatura. Pressão anormal, falha do ventilador ou exaustor. E o que eu tenho de critério técnico aqui, pessoal? Quanto mais a empresa depende de uma ação humana, para perceber essa falha, mais vulnerável ela vai estar. Então, o esperado é uma detecção e resposta automática. Para que você entenda isso, não é uma questão de ação humana em si, é uma questão que eu tenho de estruturar itens que eu coloquei aqui antes, que são pontos de trabalhos em conjunto com a pessoa. Então, esses 4 pontos aqui, ó, são itens que eu preciso trabalhar com ação humana, mas eu também preciso ter uma resposta automática para que, se eu tiver uma falha da ação humana, então eu preciso ter uma redundância nessa estrutura. E uma letra B, pessoal, o retrocesso da chama. O que ele ocorre, pessoal? Quando a frente de chama anda para trás, tá? Em direção ao queimador linha, ou seja, ele tinha um fluxo normal, mas ela está retornando, se chama de retrocesso da chama em si. Então, geralmente ocorre por velocidade de escoamento insuficiente, eu tenho um fluxo lento, mistura do ar ou de combustível fora de faixa em si, instabilidade de chama por tiragem, exaustão deficiente, oscilação da pressão, muito comum, a pulsação, e obstrução, sujeira ou mau ajuste em si. Talvez o principal ponto, pessoal, é isso aqui, ó, obstrução, sujeira e mau ajuste, tá? Consequência típica, dano ao queimador, fogo na linha compartimento, posso ter uma explosão localizada se houver uma mistura inadequada e queimaduras e incêndio secundário. Então, o que eu tenho? Proteções técnicas aqui de alto nível, pessoal. Pelo menos algumas eu trouxe. Dispositivos anti-retorno ou anti-flashback, no caso aqui, apropriados ao sistema, regulagem e estabilidade de pressões, parte de combustível e ar de combustão, controle de relação ar-combustível, quando aplicável, e integridade do queimador, por exemplo, bicos, difusores, mistura, e manutenção e calibração periódica. Exemplo disso aqui, pessoal, tratamento térmico de metalurgia. O cenário, a chama apaga por oscilação de ar. O que eu tenho? Qual é o controle robusto para isso aqui, pessoal? Sensor de chama, mais o bloqueio imediato, mais alarme, mais um lockout até a inspeção. Aqui são as estações de loto, tá? Lockout e tagout, tá? Aqui essas estruturas. 1434, pessoal, os fornos devem ser dotados de chaminé suficientemente dimensionada para a livre saída dos gases de combustão de acordo com normas técnicas oficiais. Então a chaminé, saída livre dos gases. Então, uma questão importante que eu já vou deixar de início, a chaminé ela não é um cano, pessoal, tá? Ela é um sistema de escoamento mais de segurança do processo, tá? Então, aqui é o ponto, tá? Escoamento e segurança do processo. Então, esse item, ele exige o quê? Que o forno tenha um caminho de exaustão que garanta simultaneamente o quê? A segurança ocupacional, a estabilidade de combustão, segurança contra retorno ou o backdraft, aqui no caso, integridade térmica e conformidade normativa. Então, quando ele está falando, e eu vou marcar aqui, ó, livre saída, significa que não pode haver restrição ou condição operacional que cause qualquer tipo de retorno, acúmulo, pressurização indevida ou derramamento de gases no galpão, onde está instalada aquela estrutura da chaminé. Um segundo ponto, pessoal, é quando ele fala dimensionada tecnicamente, tá? Então, dimensionado, o que é isso aqui? O dimensionamento da chaminé e exaustão em si, ela envolve a questão, não vem ao caso nosso aqui, a mecânica dos fluidos, que é uma disciplina de engenharia, transferência de calor em si. E na prática, o que nós temos, pessoal? Você precisa entender o seguinte:
que é preciso controlar pelo menos a vazão de gás de combustão, por exemplo, em função da potência térmica e excesso de ar, a temperatura do gás, densidade e empuxo, perda de carga total, se eu tenho atrito, curvas, registros, dampers, trechos horizontais. Aqui é um dos casos principais. Eu tenho nas curvas, eu tenho sempre perdas aqui. Tá? Regime de tiragem, ou se é natural ou induzida forçada, pressão na câmara do forno. Muitos processos exigem leve depressão para evitar vazamento de gás quente. Velocidade adequada na chaminé, então para evitar condensação, depósito e evitar ruído, vibração excessiva. E por fim, uma altura e ponto de descarga suficiente para evitar reentrada por portas, janelas e tomadas de ar. Isso aqui acontece quando eu tenho um projeto inadequado, então a altura está inadequada, ela tem essa reentrada por porta, janela e aí outros mecanismos em si. Se o dimensionamento for errado, então quais são os sintomas que eu tenho? Chama caçando, ou seja, ela é instável aqui. Fuligem, combustão incompleta. Odor e gás no ambiente, o CO elevado, aqui está um problema grave nisso aqui. Aquecimento anormal do retorno, retorno de fumaça ao abrir portas em si e desligamentos frequentes por falha. Um outro ponto importante é o chamado perigo crítico, eu já mencionei, mas volto dele, que é o monóxido de carbono em si. Em combustão imperfeita, principalmente ajustes ruins, baixa tiragem ou deficiência de ar, cresce esse CO. E ele é extremamente traiçoeiro, pessoal, porque aquilo que eu já mencionei antes, não tem cor, não tem cheiro e ambiente industrial pode intoxicar sem aviso. Portanto, chaminé e exaustão ela tem que ter uma estrutura dimensionada adequada para ser uma barreira de engenharia primária contra qualquer tipo de intoxicação e um requisito central para não exportar qualquer tipo de forno para o galpão em si, tá? Então, ao invés de ter uma saída adequada, ele está tendo um retorno para o ambiente industrial. Qual é o galpão? Mas é o ambiente industrial em si, tá? E de acordo com normas técnicas oficiais, o que quer dizer isso aqui? Ela tem uma estrutura que pede um projeto e critérios normativos, não é improviso. Acontece mais, pessoal, por incrível que pareça, acontece em muitos casos um projeto, até feito o projeto em si, mas ele não é um projeto totalmente alinhado com normas técnicas oficiais. Porque muitas vezes tem um memorial de cálculo que é insuficiente, ou uma especificação técnica do sistema de exaustão que ela é insuficiente em si, o desenho do sistema, trajeto de ambos materiais, suportação, eles são inferiores àquilo que deveriam. Critérios para limpeza, inspeção, fuligem, particulado, corrosão e demais não são utilizados. Compatibilidade de materiais com temperatura e corrosão, então condensados, ácidos em certos combustíveis e processos. E por fim, a integração com segurança contra incêndio e com o sistema predial em si. E em fiscalização tem chaminé. Não basta, pessoal. O que importa é que ela funciona em carga real e tem respaldo técnico adequado. E um quinto ponto também, pessoal, é quando se menciona a parte de engenharia de falhas. Por que as chaminés degradam e elas viram um risco em si? Porque acontece o seguinte, mesmo bem projetadas, elas podem ter um depósito de fuligem, de particulado, ou seja, reduz a seção e aumenta a perda de carga. Então, tudo que interrompe a saída da estrutura da chaminé em si, ele vai reduzir a saída por uma questão lógica e vai ter uma perda de carga naquela estrutura. Corrosão interna por condensação, especialmente se a temperatura cai abaixo do ponto do orvalho de gases. Eu tenho trincas e vazamento em juntas. Obstrução por ninhos e objetos sem topo sem proteção adequada. Tá? Ninho mesmo, pessoal, tá? De pássaros aqui. Ou qualquer outro tipo de objeto, galhos, muitas vezes ventos que trazem galhos e outros tipos de objetos. Dampers e registros travados. E alteração de layout. Por exemplo, adicionaram curvas, trechos horizontais na obra sem recalcular. Isso vai transformar um sistema em que? Bom, vou ter retorno de gás, vou ter uma pressurização, combustível instável, maior risco de incêndio em depósitos. E o que acontece quando um auditor vai medir, vai avaliar isso?
Vários pontos aqui, pessoal. Por exemplo, desempenho do sistema em operação real, se há retorno, se há odor, fumaça. Vai avaliar a integridade e manutenção, por exemplo, periodicidade de limpeza, inspeção interna, evidência de fuligem, de corrosão, instrumentação mínima em cenários críticos, monitoramento de CO em ambientes confinados e compatibilidade com ventilação do galpão. Então a chaminé pode estar correta, mas o galpão puxar gases de volta por pressão negativa ou fluxo cruzado mal projetado. Aqui entra nas instalações industriais em si, tá? E um outro ponto, pessoal, ponto 7, quais são as implicações jurídicas e de conformidade para isso aqui? Por exemplo, falha em chaminé ou na questão de exaustão, o que ela pode caracterizar? Exposição a agente químico ou ao calor, falha de controle de risco ocupacional, não conformidade com proteção contra incêndio, tá? Vai depender do cenário, se a realidade que está sendo instalada, passivo trabalhista por insalubridade em si. Então, em caso de acidente e de intoxicação, a principal é: havia o projeto, havia dimensionamento, manutenção, verificação em carga? Se não houver evidência técnica documentada com RTs profissionais legalmente habilitados, responsável técnico, a empresa vai ficar muito frágil nisso aqui, tá? E o exemplo para nós fecharmos aqui é o caso de padarias industriais. Tem vários outros exemplos, pessoal. Mas caso de padaria, sintoma, funcionários com cefaleia no turno, odor ao abrir o forno, tá? Achado, chaminé com diâmetro insuficiente, mais trecho horizontal longo com acúmulo. Qual é a ação disso aqui, pessoal? Vou fazer um reprojeto, redução de perda de carga, limpeza programada, ajuste de combustão e melhoria de ventilação do ambiente em si. Então, pessoal, aqui nós fechamos essa estrutura de trabalho da nossa NR14, toda ela comentada. Você vê uma norma curta de falar em si, mas ela tem muitos detalhes, muitos itens que remetem a projeto, remetem a outras normas, remetem à responsabilidade técnica em si. Então, qualquer dúvida que você tenha, qualquer comentário, deixa aqui para nós nesse vídeo que nós vamos tratar com muito carinho a sua atenção. Então, um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.